gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar um vídeo muito legal que eu tava querendo gravar há muito tempo, que é sobre o meu quarto período de enfermagem. Vou falar aí das minhas matérias, dos conteúdos que eu tive em cada matéria, as dificuldades que eu tive, das matérias que eu mais gostei e das matérias que eu menos gostei. E espero muito que vocês gostem, então vamos lá pro vídeo para não ficar muito longo. Bom, gente, primeiramente vou falar aqui as matérias. Eu tenho um horário especial, porque como eu saí da Unip, né, e passei para essa faculdade nova, tenho várias matérias que eu já fiz. Então, os meus horários, né, tem que dar uma arrumada, assim, tem que ser um horário mais especial. Vou falar a grade, que é da própria faculdade, e depois eu vou falar a minha grade, tá? O quarto período para faculdade mesmo, né, as matérias que são do período mesmo, controle de infecção em unidade de saúde, que essa eu já fiz na Unip, então eu substituí essa matéria por outra, que daqui a pouco eu vou falar. Epidemiologia e saneamento, farmacologia, optativa, que foi Libras, né, a gente não escolheu a nossa optativa, a própria faculdade que já deu, que foi Libras, semiologia 1 e semiotécnica, então são 6 matérias. A única coisa que mudou foi, ao invés de controle de infecção em unidade de saúde, a minha ficou anatomia 2. Tá? Então ficou anatomia 2, epidemiologia e saneamento, farmacologia, Libras, semiologia 1 e semiotécnica 1. Então foram 6 matérias nesse período, tá? Anatomia 2 é uma matéria do segundo período nessa faculdade, mas eu tive que fazer agora, porque na Unip eu não tinha feito ainda, então por isso que deu essa bagunçada aí na grade. Bom, na minha faculdade, eles dividem em NP1 e NP2, né? Porque eles passam conteúdos pra gente fazer uma prova e depois eles passam mais conteúdos pra gente fazer uma segunda prova. E a nota dessas duas, né, NP1 e NP2, eles somam e dividem por 2 no final, que dá a média 6, tá? Em anatomia 2, vou falar na ordem também que eu falei as matérias, tá? Em anatomia 2, eu estudei sistema nervoso, sistema reprodutor masculino e feminino, sistema excretor e sangue, tá? Então foi basicamente isso em anatomia 2 e eu passei. Gente, mais pra frente eu vou falar um pouquinho pra vocês como que foi esse período, viu? Que foi tenso. Agora vamos pra matéria de epidemiologia e saneamento. Nessa matéria é bem puxado, gente. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar certinho tudo pra vocês como que foi. Mas a gente estudou aí primeiro toda a evolução histórica de epidemiologia, né, de algumas doenças, como que surgiu as primeiras doenças, como que descobriram, né, as primeiras doenças. Estudamos aí sobre o movimento sanitário, estudamos sobre a vigilância em saúde, estudamos as constituições, estudamos os vários tipos de sistemas de informações que existem, né? Porque em cada instituição de saúde, eu não sabia disso, né? Fiquei bem surpresa quando eu vi isso na aula, porque cada instituição de saúde tem que registrar, né? Quantas mortes teve no dia, se vamos supor que estão surgindo vários casos de dengue, então tem que ter essa notificação, tá, pro governo, pro pessoal ali que cuida disso. Então tem notificações que tem que fazer por dia, né? Algumas doenças você tem que notificar por dia, algumas doenças são semanais, outras mensais. Então, assim, não sabia dessa classificação de doenças que a gente tinha que... e quem faz isso, gente, é o enfermeiro, tá? Quem notifica isso é o enfermeiro. Então, uma parte bem burocrática que a gente tem que fazer. A gente estudou também sobre os indicadores de saúde, taxa de fecundidade, taxa bruta de natalidade, de mortalidade, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade perinatal. A próxima matéria é farmacologia, que foi EAD. Nessa matéria, eu achei ela bem complicada e por ser EAD também, meio que complicou um pouco, sabe? Mas eu vou falar aqui sobre o que a gente estudou. A gente estudou sobre a importância da farmacologia, o que é, né, a farmacologia em si, o que a farmacologia estuda, a história da farmacologia, né, de que tempo veio. A gente estudou alguns conceitos de droga, farmaco, medicamento, remédio, as diferenças, né, o tipo de ação de um medicamento. Estudamos sobre como ler uma embalagem de um medicamento, né, de rótulo, aqueles trens em tudo que vem na caixinha. Estudamos a cadeia de vida dos medicamentos, o que é um medicamento referência, genérico e similar.
como que a gente faz o registro de um medicamento, as vias de administração de medicamento, com qual o tipo de via, por que administrar em cada uma, qual a diferença de cada uma. Estudamos farmacocinética, que fala sobre a absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, todo esse processo. Nossa, muito complicado isso. Estudamos também farmacodinâmica, que é um outro tópico aí, que a gente vai estudar sobre os efeitos bioquímicos e fisiológicos promovidos pelos fármacos. Então, o que acontece no nosso corpo a partir da hora que a gente, né, faz a ingestão aí de medicamentos. E foi basicamente isso que a gente estudou. Libras foi uma matéria assim que eu me surpreendi, uma matéria bem puxada. A primeira aula, essa matéria também foi EAD. A primeira aula foi uma professora que falava, né, normal assim, como a gente. Ela explicou o motivo da gente estudar essa matéria, da importância, tudo mais. E a partir das outras aulas foi uma pessoa que falava em Libras. Então a gente tinha que acompanhar ela, né, querendo ou não, sabendo ou não, a gente tinha que dar um jeito de acompanhar as aulas, porque ela só falava em Libras. Foi bem complicado, demorei um pouquinho para assimilar ali, para pegar algumas palavras, mas foi bem legal. Primeiramente, ela começou explicando alguns os alfabetos, né, as letras, tudo separadinho. Depois ela ensinou alguns números, né, como que a gente faz em Libras. Depois ela foi ensinando algumas palavras, assim, mais chaves, né? Tipo, como você falar de onde você é, de qual a sua cidade, de onde você mora. Ensinou a gente a se apresentar. Uma matéria bem legalzinha, assim, mas confesso que apanhei um pouco dessa matéria. Mas foi basicamente sobre isso a matéria. A próxima matéria é Semiologia 1. Gente, essa matéria eu pensei que eu ia... Não vou dar spoiler aqui das matérias que eu amei ou que eu gostei, né? Mas vamos lá. Essa matéria falou muita coisa, gente do céu. Falou sobre as teorias de enfermagem, para quem não conhece aí, muito importante para enfermagem, para quem vai ser da área, né, da enfermagem. Conhecemos os tipos de teorias da Wanda Guiar, teoria da Florence, teoria do Heidegger, teoria da Sister Carlista Roy, vários outros tipos aqui de teorias, como se foi desenvolvida, né, cada teoria, bem puxado, gente. Falamos aí um pouquinho sobre o processo de enfermagem, sobre, né, tudo aquilo lá que eu já tinha estudado um pouco sobre isso antes, que é sobre o diagnóstico, implementação, avaliação. Aquilo ali, o que eu falei, né, foi para a NP1. Na NP2 foi onde a gente entrou mais na parte de semiologia mesmo, que a gente estudou sobre o exame físico da cabeça e pescoço. Então, a gente estudou como avaliar, né, a cabeça e pescoço, o que a gente deve olhar, né, a simetria das pupilas, a gente olhar também os linfonodos, a traqueia, olhar tudo. Bem puxadinho. Estudamos aí também sobre avaliação neurológica. Meu Deus, gente, muito complicado. A gente estudou ali como a gente avaliar, né, o sistema neurológico do paciente, que aí entra a escala de Coma de Glasgow. Aprendeu a avaliar as pupilas, né, os tipos de pupilas, a orientação do paciente, os tipos de alterações mais comuns, né, neurológicos. Estudamos aí sobre o exame locomotor, né, como a gente fazia inspeção, palpação, o que a gente deve avaliar, né, no sistema locomotor. A gente deve avaliar a postura, a simetria dos membros, se o paciente está se locomovendo bem, como está a marcha do paciente. Semiologia respiratória, muito importante, gente, que fala aí sobre os tipos, né, de alterações respiratórias mais comuns, dispneia, taquipneia, tudo isso daí, como avaliar, né, o tórax do paciente, os locais de ausculta, de inspeção, de palpação, que a gente faz o uso, né, do estetoscópio, como a gente avaliar, né, os sons, né, através da percussão, pra gente saber se o som é maciço, se é submaciço, se é timpânico. Temos aí também sobre o exame físico abdominal, como avaliar, inspeção, palpação, exame físico vascular periférico, como a gente deve avaliar, sistema cardiovascular também. Então foi tudo sobre inspeção, palpação e percussão de cada um dos sistemas do corpo. A última matéria é Semiotécnica 1, uma matéria bem legal, que fala mais sobre a prática mesmo, né, em si, da enfermagem. Nossa, gente, isso daqui era uma matéria que eu estava esperando há muito tempo. Na NP1, a gente viu a parte mais básica, assim, que foi como avaliar a frequência respiratória, como avaliar o peso corpóreo, né, como a gente deve fazer, sobre pressão arterial, que a gente teve prática dessa matéria, vou deixar passando aí pra vocês verem. Tem até vídeo aqui no canal também, que eu vou deixar linkado. Então a gente aprendeu aí a verificar a pressão arterial, vimos aí sobre a verificação da frequência cardíaca, como a gente deve fazer, avaliar, né, o pulso P periférico. Então foi uma matéria bem legal, foi bem o iniciozinho assim, eu amei demais. A gente vimos aí também sobre a asepsia das mãos, vimos aí também sobre o controle de infecção dos locais de saúde, né, desinfecção, esterilização, precaução padrão, uma partezinha mais burocráticazinha, né. Vimos aí sobre o hospital, né, sobre os tipos de hospitais, vimos aí sobre preparo do leito, nossa gente, eu amei. Isso daqui foi bem no iniciozinho. Vimos aí sobre os tipos de banho, né, banho de aspersão sem auxílio, com auxílio.
Vimos aí também banho no leito, higienização da cavidade oral do paciente, banho pré-operatório, higienização da cavidade oral do paciente acamado. E aí a gente entrou para a NP2, que foi bem legal também, que a gente viu sobre curativos, tipos de curativos, vimos aí sobre a punção venosa, foi bem legal, teve prática também. Vimos aí sobre o catéter venoso central, vimos aí como fazer a permeabilização, né, de um acesso venoso com soro, foi bem legal. Para quem me acompanha lá no meu Instagram, consegue me acompanhar bem nisso, que eu postei várias coisas. Vimos aí sobre sonda, catéter, drenos, né? Nesse tópico aqui a gente não teve prática, porque a prática vai ser agora na semiotécnica 2. Então aqui a gente viu só a teoria mesmo. E foi basicamente isso, gente. Deixa eu esqueci de falar algumas coisas aqui. Nisso tudo, né, a gente viu aí sobre os tipos de agulhas, tipos de catéter. Então foi bem legal, uma matéria que eu amei. Bom, então essas foram as minhas matérias, os conteúdos que eu tive. Esse período eu achei bem legal, foi um período que entrou mais na parte aí da enfermagem, nas práticas. Então, vou falar 2 matérias que eu mais gostei e 2 matérias que eu menos gostei, tá, gente? As 2 matérias que eu menos gostei foi Libras e Semiologia. Sim, gente, Semiologia. Eu pensei que eu ia amar essa matéria, mas não sei o porquê, não me dei muito bem com essa parte de inspeção, de palpação. Não é muito comigo, sabe? E a matéria que eu mais gostei foi semiotécnica, com certeza. E epidemiologia, né? Foi uma matéria bem legal, muito interessante, aprendi muito também com ela. E semiotécnica por ser a parte mais prática, né? Muita gente, né, tava até me perguntando lá no meu Instagram, que eu deixei uma caixinha de perguntas lá pra vocês colocarem o que vocês queriam saber do meu período. E vocês estavam perguntando, né, a minha maior dificuldade desse período. Gente, foram tantas, mas assim, pra colocar só uma, eu não sei muito bem, sabe? Eu tava muito ansiosa com as minhas práticas, estavam querendo ter, eu tive esse período. E as práticas foi o que eu tive um pouco mais de dificuldade, sabe? Eu nunca tinha feito punção, então na minha primeira tentativa de punção eu não consegui puncionar corretamente. Eu sei que é normal, mas tive muita dificuldade. Na parte prática acho que foi que eu tive mais dificuldade, sabe? Porque na parte da teoria, de provas, de conteúdos, a gente consegue estudar, né? Consegue fazer, mas a prática eu achei muito mais complicado colocar em prática, sabe? Não sei se é porque o conteúdo estava mais fresco na cabeça e a gente, não sei, se embolava muito. Eu tive a aula, né? Tipo, ontem e hoje eu fui pra prática, então não sabia muito bem o que separar na bandeja pra fazer punção, tava um pouco meia, sabe? Hoje eu já sei, né, no finalzinho do período, assim, hoje se me perguntarem eu já sei, mas no comecinho, não sei se é porque eu tava muito ansiosa pra fazer a prática e acabou, sei lá, fugindo da cabeça, sabe? Mas a minha maior dificuldade desse período foi com as práticas, com certeza. Não sei se eu fiquei nervosa, eu fico muito nervosa com todo mundo me olhando, então isso foi o que me deixou um pouquinho também, né, com medo, ansiosa, mas no final deu tudo certo, gente. Esse período foi muito, muito bom. Nesse final de período também, gente, outra dificuldade que eu tive é quando tá chegando o finalzinho de ano. Gente do céu, bate uma preguiça. Eu também vou viajar nesse ano novo, então eu tô muito ansiosa pra viajar. E aí eu acabava não querendo estudar, sabe? Ai, até embolei aqui. Mas para essa NP2, né, tá muito perto de mim viajar. Então, para mim fazer essas provas, dessa segunda prova, né, eu não estudei, gente. Eu fui com o que eu tinha na cabeça, não estudei muito, por isso que não teve muitos vídeos aqui no canal também. Mas é porque tava perto de viajar, então, sabe, aquele cansaço que bate do ano todo estudando. E é super normal a gente chegar no final do ano e tá aí, né, com preguiça, né, desmotivado. Vou até fazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o meu período, as minhas matérias, o que eu gostei, o que eu não gostei. E é isso, se você não me segue no Instagram de enfermagem, já me siga lá, tá aparecendo aqui na tela pra vocês, @enfermagemnanda. Lá eu posto todos o meu dia a dia, né, tudo lá pra vocês, tá bom? E é isso, um beijão, até o próximo vídeo.